Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Você que também está na tua casa, aleluias, que daqui a pouco vai estar assistindo, ou melhor, participando deste culto conosco, receba a paz do Senhor. Você que tem Bíblia, aproveite que você está de pé, abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 6. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele assim nos tem dado de estar na tua casa, para juntos louvarmos a Deus, participando deste culto, glorificarmos o nome do Senhor. Capítulo 6, a partir do verso de número 19. Amém, irmãos? Todos acharam? Digo amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, porque haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em seus celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas são os gentios que procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, repita comigo o verso 33, irmão. Mas, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Louvado seja Deus. Antes de começar a ministrar a palavra, vamos estar aqui fazendo uma oração, irmãos. Tem uma oração aqui, a Miriam está pedindo. Oração pela Lia. Ela sofreu um AVC. Amém? Quantos creem no poder da palavra? Quantos creem no poder da oração no nome de Jesus? Amém, irmãos? Vamos orar com fé que Deus tem poder. Aleluias. Para entrar com providência, para abençoar essa vida.
Pai, no nome santo do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa, gloriosa e amada presença. Pai, queremos Te glorificar e Te exaltar. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito e realizado em nosso meio. Obrigado, Senhor, pelas vidas que se fazem presente aqui nesta casa de oração. Nós cremos, Pai eterno, na Tua presença. Nós cremos, ó Deus, no mover do Teu Santo Espírito nesta noite. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem algo para falar com cada um daqueles, aleluias, que vieram das suas casas sedentos para ouvir a Tua palavra, Pai. Sedentos, aleluia, Jesus, para serem ministrados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nesta noite também, ó Deus, ministramos, pedimos ao Senhor, Pai, pela vida da Lia, Pai. Ó Deus, que sofreu um AVC, Senhor, em nome de Jesus, estendemos as nossas mãos, Senhor, santas, levantamos as nossas mãos santas, Pai, aleluia, Jesus, e oramos intercedendo por essa vida, Pai. Entra com providência, Pai eterno, na vida dessa moça, Pai, no nome santo do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entra, Pai eterno, com cura, com milagre, Pai. Faça o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Assim nós oramos no nome santo do Teu Filho amado. Amém. Se assente dando glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Irmãos, hoje foi um dia muito corrido, mas nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Nós temos que, aleluias, estar prontos. Estar, aleluias, prontos para o chamado do Senhor, aquilo que Deus, quer nos usar. E Deus tem colocado uma palavra bíblica no meu coração, a respeito dessa passagem de Mateus capítulo 6. Até passou, o vento levou aqui o versículo, deixa eu voltar aqui. Se puder diminuir um pouquinho só esse ventilador, por gentileza. Queridos, a respeito dessa palavra que o Senhor tem colocado nesta tarde no coração, de acordo com o que Jesus Cristo tem para nós, a primeira coisa que devemos buscar, ou seja, a prioridade de Deus para nós, é o seu reino. Nós devemos ter isso em mente, que o reino de Deus tem que ser prioridade. Nós temos as nossas vidas, nós temos os nossos afazeres, nós temos as coisas, aleluias, que nos preocupam, que às vezes também nos tiram o sono. Mas uma vez, irmãos, que os nossos olhos foram abertos, uma vez que temos um chamado nas nossas vidas, não podemos deixar de lado, aleluias, esta comunhão, esse estar, aleluias, no culto, prestar um culto ao Senhor. Nós estamos aqui, aleluia, na coletividade. Mas quando nós estamos na nossa casa, nós temos que ter em mente que nós não buscamos só a Deus na igreja. Nós temos que ter essa busca na nossa casa, quando estamos sozinhos. Leitura da palavra, oração, jejum. Se você não tiver essa vida, irmão, você não consegue se desenvolver, aleluias, na sua vida espiritual. Nós temos que ter essa constância com Deus. E esse chamado de Deus para nós é que nós temos na nossa mente que o reino de Deus tem que ser prioridade. Amém? É simplesmente uma busca externa, ou seja, nada pode ser manifestado exteriormente a ser genuíno, a não ser estabelecido primeiro internamente, ou seja, o nosso coração, irmãos. É no nosso coração que está, aleluias, a sede, é aqui que nasce a sede pela vontade de Deus, porque eu posso muito bem fazer uma maquiagem, aleluia, de alguém que busca Deus, de alguém que mostra para as outras pessoas que você está buscando a Deus, mas é o nosso coração que está dizendo, aleluia, para Deus o que realmente nós somos, muito mais do que aquilo que nós fazemos, muito mais, aleluia, do que aquilo que nós tentamos mostrar para alguém. Então que seja no teu interior o trabalhar de Deus, amém? Que você tenha isso em mente, que Deus Ele quer tratar do seu coração, porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. E nesse estudo, vamos falar do chamado de Deus para nós. Abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis, princípio, capítulo de número 1,
Louvado seja Deus. O que diz, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 1:1? Alguém pode ler? Amém? O que diz a palavra? No princípio. Só um versículo 1. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo o que Deus fez, irmãos, se você acompanhar os primeiros capítulos do livro de Gênesis, você vai ver que a criação é uma gangorra. Primeiro Deus vai criando as coisas de cima, depois ele vem para baixo, depois vai para cima, depois vem para baixo. Amém? Existe um princípio, que o primeiro é o céu. E isso nós precisamos entender. Porque se nós não entendermos, aleluias, esse princípio, que primeiro é o céu, nós vamos ficar só com a nossa mente voltada somente para as coisas da terra. Amém? Nós vamos viver com a nossa vida só com os nossos pensamentos aqui na terra. E não é bom que isso aconteça. Porque a Bíblia diz que primeiro Deus criou o céu. Por isso que o reino de Deus, ele é importante, ele é prioridade. Porque primeiro são as coisas celestiais. Amém? E as outras coisas Deus vai acrescentar. Continuando aqui sobre chamado. Quando Deus chama o homem, irmãos, nós podemos ver aqui no livro do Gênesis mesmo, quando Deus chama Adão, né? O chamado de Deus para Adão é o quê? É que ele, né, cuide da terra, ele lavre a terra, ele seja alguém, aleluia, que vai se multiplicar. Deus deu essa ordem para o homem, né? Esse foi o chamado de Deus para ele. Olha, você vai se multiplicar, você vai, aleluia, governar a terra. O governo da terra está nas tuas mãos. Deus deu o governo da terra para o homem. Mas um acidente de percurso aconteceu logo a seguir. Todos nós sabemos que a serpente enganou a Eva e o pecado entrou no mundo. E uma vez que o pecado entrou no mundo, irmãos, precisou Deus, aleluias, Deus já tinha de antemão esse projeto da salvação, né? Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha sacrificado o Cordeiro. Deus, irmãos, ele é um ser, aleluias, que habita num lugar muito alto. No entanto, a Bíblia vai dizer que ele é altíssimo. O nosso Deus, irmãos, ele nunca você vai pegar Deus desapercebido, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Amém? Você está entendendo? Então, não tem como no meu pensamento eu pensar que Deus, ele não sabe do que vai acontecer amanhã. Não, ele sabe. O conhecimento de Deus a respeito de todas as coisas, ele sabe. No entanto, o livro do Apocalipse, você vê que é um livro que fala sobre as coisas futuras, né, que ele revelou a João. Ou seja, tudo que está no Apocalipse vai se cumprir detalhadamente. Então não tem como nós pensarmos que Deus não sabe do que está acontecendo. Amém? Talvez você entrou aqui para dentro dessas portas pensando que Deus não se importa com você. Talvez você adentrou para dentro dessas portas pensando que Deus não está nem aí para você. Não, irmãos. Deus, aleluias, estabeleceu um plano, um projeto de salvação para a humanidade. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Aleluias. Você pode glorificar a Deus. Você pode exaltar a Deus. Você veio prestar um culto ao Senhor nessa noite, né? Você veio louvar e glorificar o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E o chamado de Deus nós vamos acompanhando aqui quando Deus chama Abraão. Gênesis capítulo 12, abra a vossa Bíblia. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O homem pecou. Deus fez um plano para estabelecer o contato novamente com o homem. E aqui nós vemos no livro do Gênesis capítulo 12, quando Deus,
aleluia, tem um plano, tem um projeto na vida de um homem chamado Abraão, que vivia na terra de Ur dos Caldeus. Uma terra, irmãos, que muitos dos seus parentes, muitos das parentelas de Abraão eram idólatras, adoravam ídolos feitos por mão de homens. Eles não conheciam a Deus. Mas Deus, irmãos, na tua infinita sabedoria, infinita misericórdia, Ele olhou dos mais altos céus e viu que Abraão era um homem diferenciado. Aleluias. Deus conhece o nosso coração. E Ele olhou para o coração de Abraão e viu, aleluias, que no coração de Abraão existia um vazio. Existia um espaço que somente a voz de Deus poderia preencher. Quantos de nós nessa noite temos esse espaço no nosso coração que só Deus pode preencher? Porque uma vez, irmãos, esse espaço não preenchido por Deus, ele vai ser preenchido pelas nossas concupiscências, pelas coisas que agradam a Deus. E esse espaço precisa ser preenchido por Deus. Porque, irmão, se não for preenchido por Deus, nós vamos viver uma vida totalmente desregularizada. Nós vamos viver uma vida totalmente sem direção. Assim como estava Abraão, ele estava sem direção, mas Deus viu algo diferente nele. E ele tinha a capacidade de ouvir a Deus. Quantos de nós hoje temos essa capacidade e essa percepção de saber quando é Deus que está falando e quando é a nossa mente? E quando é nós, e quando é a voz do homem? Muitas das vezes, irmãos, ficamos desapercebidos em meio a situações, porque temos decisões para tomar, mas e aí? O que fazer? Quem eu vou consultar? Muitas das vezes nós consultamos o ímpio, e Davi vai dizer no Salmo 1, olha, não consulte o ímpio. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem a sua lei no Senhor, que nela medita de dia e de noite. Ou seja, você não vai pedir conselho para quem não tem conselho para te dar. Você não vai pedir conselho para quem não tem uma orientação para te dar. O crente, irmão, a sala de conselho dele é o teu quarto. Quando você entra no teu quarto e ajoelha, aleluia, perante o Senhor, e fecha a tua porta, como diz a Bíblia, irmãos, é você e Deus, é Deus e você. É lá que você vai pedir as orientações para o Senhor. Amém? Você está fazendo assim, irmão? Ou você está esperando uma resposta vir de Deus aí, você está cantando um hino que a resposta vai vir do céu e não está fazendo nada? Você está fazendo a sua parte? Nós temos que fazer a nossa parte, porque o relacionamento é assim. Eu tenho que me relacionar com Deus. E o meu relacionamento com Deus é, eu tenho que falar com Ele. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E como eu vou ouvir a voz de Deus se eu não tenho uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de leitura da palavra? Então, quando Deus olha para Abraão, Ele vê algo diferente em Abraão. Esse é o chamado de Deus para nós, né? Hoje, cada um de nós estamos aqui, porque Deus nos chamou. Deus viu algo diferente em nós, amém, irmãos? Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Na última sexta-feira que eu estava aqui, eu dizia uma palavra que Deus colocou no meu coração, que nós, seres humanos, nos movemos por necessidade, mas Deus se move por propósito. Uma vez eu tendo um problema, uma situação, uma causa, eu coloco na presença de Deus, e é Deus que decide quando Ele quer fazer, a hora que Ele quer fazer. Então eu preciso ter esse discernimento. O que Deus quer, o que Deus quer, o que Deus tem, qual é a hora de Deus, qual é o tempo de Deus. É o nosso relacionamento com o Senhor, irmãos. Não devemos desprezar isso. Você não pense que Deus, aleluia, é qualquer um, não. Ele é um ser, Ele é alguém que precisa ser adorado, amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aqui, dando continuidade, para cada um de nós, Deus tem um chamado. Precisamos estar ligados ou atentos para a sua vontade. Abra a vossa Bíblia no livro de Deuteronômio. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez o Senhor, chamando cada um de nós, nós temos que viver uma vida de obediência ao Senhor.
Deuteronômio, capítulo de número 28. Eu quero ler só o primeiro versículo. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E ele vai aqui dando sequência nos versículos falando: bendito você será no campo, bendito você será ao entrar, bendito você será ao sair. Essas são as bênçãos, irmãos, da obediência. Uma vez que eu entendo o chamado de Deus para mim e decido viver uma vida de obediência ao Senhor, é um plantio. Eu estou plantando e eu estou colhendo. Amém? A nossa vida tem sido assim? Bênçãos sobre bênçãos? Amém, irmãos? A sua vida tem sido assim? Você tem plantado, aleluias, muitas bênçãos na tua vida? Louvado seja Deus. Mas no verso de número 15, você pode acompanhar, vai estar dizendo assim: castigo por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. É terrível, irmão, quando nós vivemos as maldições. Elas estão aqui, irmãos. As bênçãos estão nesse livro, mas as maldições também estão. Não devemos ignorar. Muitas das vezes estamos vivendo um período na nossa vida ao qual nós não estamos entendendo. Mas parece que basta a gente olhar um pouquinho para trás. O que estamos semeando? O que estamos plantando? Deus nos chamou para a obediência. Para que vivamos uma vida, aleluias, de obediência. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Amém, irmão? Você está entendendo aquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite? Dando sequência aqui ao estudo, em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, abra a vossa Bíblia. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Verso 19. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Irmãos, este texto fala quando Deus, ele estava ali no Monte Sinai, tratando com Moisés a respeito das coisas espirituais, ou seja, a respeito do projeto, a respeito do plano que Deus tinha para o povo de Israel, uma vez que foi tirado do Egito. E Moisés, irmãos, é sabido de todos nós que ele tinha uma comunhão com Deus, mas uma comunhão tão grande com o Senhor, aleluias, que muitos de nós, às vezes olhamos e queremos, ter a mesma comunhão que Moisés tinha com Deus. Moisés, ele falava cara a cara, face a face com o Senhor. Olha só que privilégio. Mas era algo que Deus viu nele. Era algo, aleluias, que Deus encontrou em Moisés. Assim como viu em Abraão. São níveis de intimidade que nós temos que ter com Deus. Mas aqui, irmãos, às vezes eu quero arremeter essa palavra para nós. Porque o mesmo povo que estava ali no Egito, que viu as maravilhas que Deus fez, viu o mar se abrir, viu muitas maravilhas que o Senhor fez, eles não tinham no coração deles o desejo que Moisés tinha. Eles não tinham desejo, aleluia, de ficar a sós com Deus, de ter um relacionamento com Deus. Porque uma vez Deus fala aqui que Ele queria ter um relacionamento, Ele queria falar com o povo. E quantos de nós, irmãos, às vezes Deus quer falar com você.
Deus às vezes te acorda de madrugada e você nem percebe que é o Espírito Santo chamando você para orar. Aleluias! Querendo falar contigo, querendo revelar algo ao teu coração. E muitas das vezes nós vamos à igreja e nós pensamos o que? É só o pastor que fala com Deus. Então vamos lá falar com o pastor, porque ele tem uma palavra que vai dar um direcionamento para nós. Realmente, irmãos, o pastor da igreja, ele é o anjo da igreja e com certeza ele vai sempre ter uma palavra de direcionamento para a tua vida. Mas irmãos, o véu do templo, ele se rasgou. Será que você pode dar um glória a Deus por essa palavra? O véu do templo se rasgou, irmãos. A divisão que havia entre nós já não tem mais. Então hoje eu tenho um relacionamento com Deus, mas muitos de nós hoje estão como o povo do Egito. Eles não querem falar com Deus, eles querem só que Moisés intermedie a fala com Deus. Quantos de nós hoje não buscamos ter um relacionamento a sós com Deus? Nós queremos terceirizar tudo, pastor. Nós queremos terceirizar tudo. Eu preciso de uma oração. Irmão, ora por mim. Ei, esta palavra aqui é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Aleluias. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos. Será que Deus não fala com você? Quantos dias faz que você não abre a Bíblia para ler na tua casa? Quantos dias faz que você não ajoelha, não tira um período de 1 hora, 2 horas, sei lá. Quanto tempo que você pode tirar para Deus? Irmãos, muitos de nós hoje estamos muito desapercebidos. E eu falo por mim mesmo, porque às vezes eu me pego lá com o celular na mão. E ali eu fico às vezes 1 hora, sei lá. E o Espírito Santo fala comigo. Esse tempo poderia ser usado na oração, na leitura da palavra. Quantos de nós, irmãos, estamos desperdiçando o nosso tempo? Não estamos dando a Deus aquilo que é devido. Você no seu caminhar, irmãos, você tem que glorificar o nome do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, abra a vossa Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero achar aqui a parte onde fala que eles não glorificaram a Deus. E Deus os entregou aos seus desejos. A partir do verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Irmãos, desculpa, é o capítulo 1, tá? Me perdoe. Capítulo 1, verso 18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. A tua vida glorifica a Deus? Os teus pensamentos glorificam a Deus? O teu caminhar glorificam a Deus? É um perigo, irmãos, nós não glorificarmos a Deus na nossa vida. É um grande perigo. Quantos estão mortos espiritualmente? Porque não o fazem. Porque estão deixando de glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre.
Louvado seja Deus, eu já estou caminhando para o final. As nossas escolhas, irmãos, revelam quem somos. Abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10. Vamos correr aqui, porque o tempo está passando muito depressa. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 10 e 17. Marcos, eu vou resumir aqui, é a história do jovem rico. Quantos de nós não sabemos a história do jovem rico? O que, ele fez? No verso 18 aqui, no verso 17 vai falar: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Pulando aqui para o verso de número 22, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas riquezas. As nossas escolhas, irmão, revelam o que nós somos. Porque para o jovem rico, o pensamento dele era: eu estou guardando aqui os mandamentos, então eu já estou salvo. Mas ele queria perguntar para Jesus o que ele tinha que fazer para ser salvo. E muitas das vezes nós pensamos que aquilo que nós fazemos é o suficiente. Mas, irmãos, a graça é um favor imerecido. Não é pelo que você fez, é pelo que ele fez. Amém? Nós temos que entender isso. Estamos aqui como igreja. Estamos aqui, aleluia, num trabalho ao Senhor. Mas a graça é um favor imerecido. Não é troca. Não é aquilo que eu faço. Não, eu estou aqui fazendo alguma coisa, então eu sou salvo. Meu pai é crente, meu pai é pastor, eu sou filho de crente, mas eu sou salvo. Não, irmãos. A salvação é individual. A salvação é pela graça. São as nossas escolhas. Aquilo que nós escolhemos, aleluias, determina para onde vamos. O que é que nós estamos fazendo com o chamado de Deus para nós? O que é que estamos fazendo hoje aqui? Aleluias. Nosso pastor estava falando aqui agora a respeito da obra do Senhor, daquilo que nós temos que fazer. E muitas das vezes sim, nós pensamos que vir aqui já é o suficiente. Não é, irmãos. Não pense assim. Isso é um pensamento de alguém que está acomodado. De alguém, aleluias, que pensa que já está tudo completo, tudo satisfeito. Não, não é isso. Deus quer algo mais de você. Amém? Deus quer algo mais. Deus requer algo a mais de você. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, irmão, às vezes nós vimos aos cultos e nós pensamos assim, que Deus tem que dar aquilo que nós queremos. Que Deus, aleluias, parece que é alguém que faz um favor para nós. Nós estamos aqui fazendo um favor para Deus e é uma troca. Mas não é. Aleluias. E esse versículo que eu acabei de ler é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Que essa ansiedade que permeia o teu coração, que permeia o meu coração, aleluias, nós coloquemos ela diante do Senhor, irmãos. Porque se você não colocar essa ansiedade diante do Senhor, aleluias, isso vai se transformar na tua mente como algo, aleluia, que vai te desanimar, que vai deixar você, aleluias, muitas das vezes confundido. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você fique confundido no meio do caminho. Deus não quer que você pare. Deus, aleluia, não quer, aleluia, que você fique pensando em coisas terrenas. É o reino de Deus que é prioridade. E as outras coisas serão acrescentadas. Isso é um princípio. Nós temos que entender esse princípio. A prioridade para nós. Abra a vossa Bíblia em Colossenses, capítulo 3, verso 2. Louvado seja Deus, já estamos encerrando.
Diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Mais uma vez, Deus está falando conosco. O nosso pensamento tem que estar conectado com Ele. Eu tenho os meus afazeres, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho coisas que eu quero, mas primeiro é o reino, primeiro é o Senhor, e as outras coisas eu vou acrescentar. Se você não entender isso, irmãos, você vai continuar entrando no templo como um pedinte, e você nunca vai ficar satisfeito com a presença de Deus. Você nunca vai ficar satisfeito com a glória de Deus, com aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai ter uma mentalidade de um pedinte. E nós temos que ter o entendimento, não coisas. Porque uma vez que nós não temos o entendimento e temos mais coisas do que entendimento, você vai servir as coisas. Então pare de pensar em coisas, tenha entendimento. Entendimento do quê? Da palavra. Porque se eu tiver entendimento da palavra, aleluia, e eu vou buscar o reino em primeiro lugar, as outras coisas é consequência. Tudo é consequência. Então não se desligue desse princípio. Primeiro o reino. Dando continuidade aqui, nosso relacionamento com Deus. Abra a vossa Bíblia no Salmo de número 84, verso 2. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista vai dizer assim: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria pelo Deus vivo. Como é gostoso, irmãos, nós estarmos aqui num culto de louvor a Deus. Como é gostoso nós, aleluias, louvarmos a Deus na unidade, glorificarmos a Deus, e quando tem aqueles movimentos, aleluias, que pessoas são batizadas no Espírito Santo, é algo gostoso, é algo que enche o nosso coração. O salmista está dizendo: olha, a minha alma, ela anela por Deus. Quantos de nós hoje já não temos mais esse anelo pela presença de Deus? Quantos de nós hoje já perdemos a sensibilidade da presença do Espírito Santo? Viemos aos cultos e saímos do mesmo jeito, porque parece que a palavra entra aqui e sai do outro lado. O problema é mais importante do que a palavra. Se você continuar assim, irmãos, a sua vida espiritual nunca vai progredir. Você nunca vai ter um progresso na sua vida espiritual. Então é bom que você ouça e entenda a palavra. Porque uma vez você entendendo, o maligno não vai arrebatar a palavra que foi semeada no teu coração. E na hora da prova, na hora da dificuldade, aleluias, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazer à tua memória aquilo que você precisa usar. E você não vai viver uma vida abatida. Você não vai viver um crente desanimado. Você não vai ser um crente desanimado. Você vai ser alguém, aleluias, que todas as vezes que você encontrar com uma pessoa, você vai ter uma palavra de ânimo para dar para ela. Porque muitas são as pessoas que nós encontramos no nosso caminhar, no nosso dia a dia. E às vezes nós não temos uma palavra, nós queremos ouvir uma palavra de ânimo. Então, irmãos, se firme na palavra. Tenhas fome e tenhas sede de justiça. Aleluias. Tenha fome e sede de justiça. Tenha fome e sede de buscar a presença de Deus. O nosso relacionamento com Deus não se limita aqui. É o nosso lar, é a nossa casa. É o que nós estamos fazendo lá. Porque aqui é fácil enganar, mas na nossa casa não. Deus vê tudo, irmão. Deus contempla tudo. E para finalizar, confiar em Deus e não nas riquezas. Salmo de número 37. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 3 vai dizer: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quando eu tenho esse deleite no Senhor, eu sei esperar a hora certa.
eu não atropelo as coisas. Eu sei quando eu peço algo para Deus, se Deus me responder amanhã, uma hora Ele vai responder. E quando nós temos a ansiedade de não esperar a resposta de Deus, nós entramos em confusão. E a nossa vida, às vezes, irmãos, ela é um fracasso, porque nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Saiba discernir aquilo que o Espírito Santo está querendo falar ao teu coração. Tenha uma vida de propósitos com Deus. Oração, jejum, leitura da palavra, um relacionamento com o Pai, um relacionamento com Deus, porque é isso que Ele requer de nós. Amém, irmãos? Romanos capítulo 12, para finalizar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Aleluias. Romanos 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, vou repetir, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quanto de nós aqui, irmãos, hoje, fecha os teus olhos aí no teu lugar e reflita comigo. Quantos de nós hoje amamos o Senhor? Será que você está trocando as coisas de dentro pelas coisas de fora? Será que você hoje, como um crente, está muito mais preocupado em coisas que você precisa fazer do que aquilo que Deus quer que você faça? E muitas das vezes você não precisa fazer muita coisa, você só precisa estar no centro da vontade do Senhor. Estamos aqui nessa noite como, aleluias, aqueles que buscam a presença do Deus vivo. Como aqueles, aleluia, que têm fome e sede de justiça. Muitos não estão aqui hoje porque estão nas suas casas. Não sabemos o motivo porque não vieram. Mas você escolheu a melhor parte. Você escolheu estar na casa do Senhor, assim como o salmista Davi dizia. Amém? E aqui o apóstolo São Paulo vai falar: não vos conformeis com este mundo. Antes ele fala do culto. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando que eu entendo isso, irmãos? O que é um culto racional? Culto racional é culto com entendimento. Aleluias! Eu entendo aquilo que Deus quer falar comigo. Culto racional é culto, aleluia, que eu não venha buscar as mãos de Deus. Eu venho buscar a presença. Muitos de nós hoje não progridem na vida espiritual porque ainda estão buscando aquilo que Deus pode te dar. Busque a presença dEle, irmão. Muitas coisas na tua vida vai ser diferente se você colocar como prioridade o reino de Deus. Que Deus continue falando ao teu coração. Busque em primeiro lugar o meu reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por esta oportunidade, glorifico o nome do Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Amém, irmãos? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, irmãos.
Senhor Deus e eterno Pai, Espírito Santo do Deus vivo, obrigado por ter compartilhado conosco esta palavra. Obrigado, Senhor, por ter nessa noite, aleluia, nos direcionado, por ter falado conosco, aleluia, a respeito do teu reino, Senhor, a respeito, aleluia, Jesus, daquilo que o Senhor requer de nós, daquilo que é prioridade, Senhor. Que nessa noite cada um dos nossos irmãos, Pai, possa sair daqui com a seguinte convicção, de que a Tua presença, de que o Teu reino tem que ser a prioridade das nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui com entendimento, Senhor, aleluia, Jesus, e que o inimigo das nossas almas não arrebate do nosso coração essa palavra, Pai. Que possamos viver essa palavra na sua intensidade, Pai, para que possamos viver a Tua bênção, para que possamos viver a plenitude, aleluias, para que possamos entender e compreender a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, meu Deus. Eu agradeço a Ti por essa oportunidade, Pai. Continua nos abençoando, Senhor. Continua nos guiando, nos guardando, nos sustentando, Pai, com o poder da Tua palavra. Assim nós oramos e também Te agradecemos em nome de Jesus. E você diz: amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus por você que está em casa, que pôde ouvir esta palavra. Quero fazer um convite a você que ouviu a palavra do Senhor a estar conosco no próximo culto, na próxima sexta-feira às 19h30. Teremos o culto de cura e libertação aqui neste lugar. Venha estar conosco. Rua Chiquinha Rodrigues, número 151. Aqui próximo à antiga estação ferroviária, no centro de Tatuí. Você é o nosso convidado a estar aqui recebendo a palavra do Senhor e o milagre de Deus para a sua vida. Quero agradecer aos irmãos que estão ali na porta, nosso irmão diácono Adinaldo, nosso irmão Jove, todos os irmãos que trabalharam, nosso irmão Paulo. Quero agradecer os nossos obreiros, nossos músicos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Deus tem falado aqui neste lugar pela palavra. Domingo ouvimos uma palavra gloriosa da parte do Senhor. E hoje também, né, irmãos? Que possamos deixar esta palavra descer ao nosso coração e colocarmos em prática a palavra do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos leve em paz. Senhor nosso Deus, Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos pela vida dos Teus filhos que aqui estiveram conosco e aqueles que irão ouvir a Tua palavra, que recebam a bênção do Senhor para as suas vidas. Dá-nos, Senhor, uma semana de vitória, um dia amanhã abençoado, Senhor. Guarda e protege o Teu povo, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor. E quem espera a volta de Jesus, diga comigo, amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos no nome de Jesus.